Olá, professores. Vamos dar início à Pílula do Conhecimento da terceira série do ensino médio, da sequência de atividade 6 do Aprender Sempre, que tem como foco os processos avaliativos para escrita e sugestão de uma ficha com critérios avaliativos. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou a professora Débora Cristina Rocha, graduada em Letra, e Direito, formadora e avaliadora educacional da IFAP, especialista em letramento. Tenho a pele morena, cabelos longos pretos, olhos castanhos escuros, estou com uma blusa amarela e um colar colorido. Então, eu vou compartilhar com vocês o meu PPT, só um segundinho, vamos lá. Como vocês podem ver, espera aí só um minuto que ele está carregando. Tá, então, como vocês podem ver, o processo avaliativo para a aprendizagem dos estudantes. Pegando o pressuposto do currículo paulista, ele fala que vai além dos aspectos biofisiológicos, logo também deve ser coerente com as habilidades e objetos de conhecimentos propostos, e também deve ser processual e servir como tomada de decisão para os professores no percurso de aprendizagem proposto pela autoavaliação que consta no nosso currículo. Então, deve ser planejado pelo professor com foco nessa avaliação em todos os aspectos de desenvolvimento dos estudantes, a ser coerente com a proposta pedagógica da escola. Em seguida, no próximo slide, nós temos as autoras da Baurri, que elas colocam que a leitura e a escrita são práticas rotineiras. Assim, uma sociedade letrada predomina o contato com textos variados de gêneros textuais, ou seja, complementa mediante as práticas comunicativas. Também vale destacar que é uma relação intrínseca entre textos e leitores, uma vez que até mesmo os professores precisam se apropriar da leitura, ou seja, todo escritor é um leitor que vai construir sentidos da intertextualidade por meio da escrita de variados textos. Já no nosso próximo slide, que é a habilidade essencial, a gente vê que o processo cognitivo é organizar e deve ser vista como uma ação que, ao término das 8 aulas, os estudantes sejam capazes de aplicar os parágrafos adequadamente para atingir o objeto de conhecimento, que é compreender a proposta iniciativa. Então, vocês viram que tem dois requisitos essenciais: o parágrafo, né, adequado, e a proposta iniciativa. Então, é necessário que eles sejam direcionados às atividades diversificadas de leitura, interpretação textual, debate, trocas de experiências de elementos linguísticos diferentes e de gêneros textuais, para que eles reconheçam os efeitos desses sentidos decorrente das escolhas feitas pelos enunciadores. Na nossa próxima slide, aqui na aula 6, vocês dá para ver que eles serão convidados a fazer uma carta de leitor, mas antes eles vão fazer uma reflexão sobre essa carta. Na atividade 1, há um modelo de carta extraída do jornal, para que em seguida seja realizada uma autoavaliação diagnóstica que determinará os conhecimentos prévios dos estudantes. Já na aula 2, inicia-se o processo de seleção dos textos, quer dizer, desculpa, do texto jornalístico e do veículo de comunicação a ser pesquisado. Essa atividade deve ser de livre escolha dos estudantes, incentivando a buscar as matérias jornalísticas em jornais e revistas de menor circulação das próprias comunidades, cujo tema aproxima da realidade de cada um deles. Então, a avaliação aqui ela tem por foco o planejamento de uma carta de leitor, tendo por base a argumentação que eles deverão identificar a organização desse texto argumentativo, porque na aula 7 eles vão produzir e revisar essas cartas produzidas, aplicando os elementos estruturais textuais discursivos e defender o seu ponto de vista, relacionando ao tema selecionado a matéria jornalística. Já na aula 8 haverá um momento de reescrevê-la e socializar para turmas, mediado pelo professor. E aí, como sugestão, antes de ser publicado o texto, deve ser revisado e reescrito, e essa ação deve partir da análise dos aspectos discursivos, se eles atendem ou não à intencionalidade comunicativa. Desse modo, os processos cognitivos atrelados aos objetivos de aprendizagem levará os estudantes a compreender a relevância do processo da reescrita. Então, professores, agora apresento para vocês as nossas referências, né, que foram pesquisadas para essa gravação de hoje, né, para a elaboração desse PPT, e eu vou descompartilhar, e eu quero agradecer. Até a próxima.